Cumprimento a todos os irmãos nessa noite e com a paz do Senhor. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, eterno Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por este culto, onde já podemos sentir a Tua presença neste lugar. Agora nós oramos, Senhor, pelo Teu servo, Senhor, que se preparou, Senhor, com a Tua palavra, que possa vir de encontro aos nossos corações nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa salvar almas neste lugar, libertar, transformar, curar, Senhor, através do poder que é na Tua palavra, Pai. Nessa noite, Senhor, batiza com o Espírito Santo, renova, pois nós sabemos que o Senhor ainda opera através da Tua palavra, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A leitura bíblica já foi feita, Gálatas capítulo 5, do verso 16 até o 26. Os irmãos podem sentar, por gentileza. Meus irmãos, dando continuação aos nossos estudos do livro ou da carta, da Epístola de Paulo aos Gálatas, hoje nós vamos falar um assunto por demais importante. Não menos importante que os outros, né? Mas vamos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Um assunto importante para a igreja. Meus irmãos, falar sobre obras da carne e uma lista extensa que o apóstolo Paulo escreve nesta Epístola aos Gálatas. Enquanto eu estudava a Bíblia, eu pensava em uma lista negra, uma lista complicada, difícil. Mas nós precisamos estudar a palavra de Deus e precisamos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida pessoal e também para a sua igreja como um todo. Este texto bíblico é o que apresenta com maior clareza e peculiaridade um grande contraste entre o modo de vida do crente cheio do Espírito Santo e também o outro modo de vida, né? Que é controlado pela natureza humana, que o apóstolo Paulo chama de carne. A natureza humana pecaminosa e decaída. E ele especifica aqui uma lista grande, né, sobre obras da carne. Eu penso, como disse o evangelista Alex nesta noite, Deus tem uma palavra para o nosso coração, Deus quer falar conosco. Acreditamos que o Espírito Santo está aqui. E eu acredito também que Deus pode fazer uma obra em nosso coração, em nossa vida. Acredito também que cada assunto que será falado nesta noite, pelo mínimo alguma coisa serve para nós. Somos peregrinos nesta terra, estamos aqui caminhando, estamos em um processo espiritual, estamos aqui crescendo em Deus e na sua palavra. Mas nenhum de nós que estamos aqui somos perfeitos. Estamos no caminho da perfeição. E é por isso que Deus envia a sua palavra para que sejamos aperfeiçoados nele e na sua palavra. Vamos começar então as obras da carne. Essa palavra do original grego, sarx, que é a natureza humana pecaminosa, com seus desejos corruptos, a qual continua, veja bem, continua no cristão após a conversão, sendo seu inimigo mortal. É importante falar isso, irmãos, que nós aceitamos Jesus, vivemos o novo nascimento, a regeneração, estamos agora vivendo em uma novidade de vida, servindo a Deus em espírito, mas a natureza humana, ela continua em nós. A natureza humana continua em cada crente. E cabe a nós, irmãos, cabe a nós, individualmente, vencê-la todo dia. Glória ao nome do Senhor.
O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 8 do seu livro, e nos diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, aqueles que estão vivendo na sua natureza humana, ou aqueles que estão sendo mais influenciados pela sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Nós sabemos, temos conhecimento disso, que nós temos vários inimigos contra a nossa vida aqui. Eu posso citar 3, os mais conhecidos. O mundo é o nosso inimigo. Satanás, o diabo, é o nosso inimigo. E a nossa natureza humana também é um inimigo que nós temos, que anda conosco, que dorme conosco, que almoça conosco, que vai conosco para a escola, para o trabalho, que está conosco no trânsito. A natureza humana. Mas que Deus nos ajude a vencê-la a cada dia. Eu estava pensando, enquanto eu meditava nessa palavra, irmãos obreiros, que é uma luta mortal contra nós mesmos. Aleluia. E nós que já estamos na igreja por um tempo, quantas pessoas, irmãos nossos, pessoas queridas, que viveram aqui entre nós, que serviram a Deus, que até pregaram a palavra do Senhor, mas não conseguiram vencer a sua própria natureza humana. E se foram embora, foram vencidos. E outra coisa que eu estava pensando, e que creio que foi o Espírito Santo que colocou na minha vida: quantos ainda estão aqui entre nós, mas já estão sendo vencidos pela sua natureza? Deus nesta noite traz esta palavra ao nosso coração, uma palavra de alerta, de despertamento, para que nós possamos nos despertar e vivermos segundo o Espírito de Deus. Esta natureza carnal, ela precisa ser resistida, ela precisa ser mortificada, numa guerra espiritual que ela deve ser contínua, e que o crente trava, não com as suas forças humanas, mas no poder do Espírito Santo. Deus nos deu armas para nós combater essa guerra espiritual. E as armas que Deus nos deu é a sua palavra. Aleluia. É a oração. É uma vida de santificação e de comunhão com Deus. Estamos aprendendo a palavra de Deus nesses estudos aqui toda terça-feira, nas escolas bíblicas, nos cultos de ensino. Mas é para nós ouvir a palavra. E é para nós colocar ela em prática no nosso viver diário. Glória a Deus. O ensino da palavra de Deus não é apenas para nós adquirir conhecimento. É para nós colocar em prática. Jesus falou sobre isso. Vou comparar o homem prudente àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha é um simbolismo da palavra de Deus. Aleluia. Quando edificamos a nossa casa sobre a rocha, nós estamos firmados em Cristo e na sua palavra. Vejamos esta lista. Primeiro, Paulo fala sobre a prostituição. Depois ele diz impureza e lascívia, mas juntei as 3 em uma só. Prostituição, impureza e lascívia. Que é uma imoralidade sexual de todas as formas. Ou seja, adultério, fornicação, filmes e publicações pornográficas, sensualidade, maus pensamentos, desejos pecaminosos que nascem no coração. Isso faz parte da natureza humana decaída. São vários textos bíblicos que nos dão base para falar sobre isso, mas eu marquei apenas um. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Olha que o escritor diz: venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula,
Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, a palavra de Deus, ela é clara, irmãos. Vivemos um tempo muito difícil na terra. Um tempo em que o pecado tem tomado conta desse sistema mundano que se vive aí fora. Em que as pessoas estão aceitando tudo. Mas a Bíblia, ela nos alerta que Jesus e os dias da sua volta serão comparados aos dias de Sodoma e de Gomorra, onde havia prostituição, imoralidade sexual e tantas coisas que desagradavam a Deus, a ponto de Deus destruir a cidade. Então, Paulo fala sobre isso: prostituição, impureza, lascívia, são obras da carne que nós devemos mortificar em nossa vida espiritual. Idolatria. Idolatria parece que nos vem à mente a adoração de imagens, mas a idolatria é algo muito mais profundo, muito maior. Pode ser adoração de pessoas, pode ser adoração de objetos, pode ser adoração de um familiar, de um filho. A idolatria também nasce no coração do ser humano. Pode ser idolatria pela sua posição na igreja. Pode ser a idolatria pela sua casa, pelo seu carro novo. Louvado seja o nome do Senhor. A idolatria foi algo que destruiu com a nação de Israel. Israel, por pouca coisa, se dobrava diante de ídolos, de falsos deuses. Porque na verdade não existe outro Deus. Existem deuses de mentira, falsos deuses. O salmista diz que os deuses das nações não passam de ídolos. Mas é o Senhor que fez os céus e a terra e todas as coisas. Ele é o único que deve ser adorado. Jesus foi levado ao deserto, diz a Bíblia, pelo Espírito, e lá jejuou 40 dias, 40 noites, e de repente aparece o tentador. O tentador apareceu e disse para Jesus: olha, se tu prostrado me adorares, eu te dou todas essas riquezas aí. E a resposta de Jesus para ele: vai-te, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Glória a Deus, que Deus nos guarde dessas coisas, irmãos. Feitiçarias, Paulo fala, é espiritismo, adoração a demônios, inimizades, intenções e ações hostis, antipatia, sentimentos de vingança. Que Deus nos guarde e nos proteja, aleluia, desses ressentimentos, dessas mágoas, que geram uma raiz de amargura, de um sentimento contrário, de uma inimizade, de um desejo do mal contra o próximo. Às vezes por uma palavra, às vezes por um olhar. E a sementinha foi jogada. E a sementinha foi plantada. E se nós não tivermos o cuidado, ela vai brotando, vai crescendo. Aleluia. Porfias, que quer dizer brigas, lutas por superioridade, oposição explícita. É alguém que não concorda, que é opositor e que se declara. Isso são porfias. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11. Paulo diz para a igreja de Corinto: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós, que há brigas, que há dissensões por superioridade, porque alguém diz: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E havia ali brigas entre eles, uma contenda. Aleluia. Não podemos permitir isso em nossa vida pessoal, muito menos na igreja. Isso é um obstáculo para o crescimento da obra. Obreiros indiferentes, inimigos, é um obstáculo para a obra de Deus.
O apóstolo Paulo e todos os apóstolos de Jesus sempre pregaram a unidade do corpo de Cristo. Nós devemos orar e estar em comunhão, porque foi para isso que Deus nos chamou. Emulações, ressentimentos, invejas do sucesso dos outros. E enquanto eu estava estudando a palavra e orando e pensando, será que existe alguém que tenha inveja entre nós? A Bíblia nos fala e fala forte sobre isso, irmãos. Lá no livro de Provérbios, o escritor fala que a inveja, no capítulo 14 e no verso 30, é a podridão dos ossos. A pessoa que é invejosa não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa alegre. Não é uma pessoa que está em paz, porque está com aquele sentimento, porque alguém foi abençoado e ele não foi. Ou seja, gostaria de ter aquilo que o outro tem, mas que ele não tem. Isso é inveja. Enquanto que a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quando alguém é abençoado, nós devemos nos alegrar. O irmão foi abençoado na igreja em um cargo ministerial, nós temos que nos alegrar. É um entendimento que a obra está crescendo, está prosperando. Se Deus abençoou o irmão conseguiu comprar uma casa própria, devemos glorificar a Deus e a nosso irmão. Devemos nos alegrar com ele, e não ao contrário, ficarmos com inveja. Isso é inveja. É nós queremos para nós o que o outro tem. Mas devemos entender uma coisa, que Deus tem bênção para cada um de nós. Se Deus abençoou mais o irmão Joabe do que a mim, eu devo glorificar a Deus pela vida dele. E orar por ele. Aleluia. Estas coisas acontecem lá no mundo, irmãos. Aqui não pode. Iras. A palavra ira quer dizer uma fúria explosiva, através de palavras e ações violentas. É triste uma pessoa irada, um crente irado. Perde a bênção, perde a graça. Há anos atrás eu era novo convertido e eu andava de carro, de carona, não tinha carro, andava de carona. Andei muito de carona, irmãos. Glória a Deus que Deus me abençoou com o carro. E aí deu um problema no trânsito, por causa de um ciclista, e o irmão que ia dirigindo ficou numa fúria, irmão Pedro. Eu me assustei, me deu vontade de sair do carro. E ainda falou os palavrões para a pessoa que estava na rua. Mas aquilo me deu um choque. Pessoa irada. No trânsito. Às vezes numa repartição pública, porque não é atendido na maneira que ele quer. Explode, bate boca, fala coisa. Aleluia. Não podemos, irmãos. Colossenses capítulo 3, verso 8. Pastor Leandro diz que eu tenho coragem para pregar essas palavras. Mas hoje, durante o dia, eu estava muito preocupado com isso. Orei a Deus, chorei na presença do Senhor. E sinto a presença de Jesus aqui neste altar. Colossenses 3:8, mas agora despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Quando a pessoa está irada, ela não pensa. Ela vai falando o que vem na mente. E se ela puder, ela agarra o outro pelo colarinho, né? Aleluia. Pelejas é uma ambição egoísta e uma luta pelo poder. Tem pessoas que pelejam explicitamente, que a gente vê que está pelejando. Mas tem uma astúcia nisso aí. Tem gente que peleja implicitamente, nos bastidores, a portas fechadas. Mas se esquecem que Deus está vendo tudo.
Um dia eu vi um pregador pregando anos atrás, irmãos, e ele dizia que Jesus tem uma câmera de vídeo, que ele filma depois da parede. Essa os homens não inventaram ainda. Depois da parede, Jesus está filmando, está vendo tudo. E está registrando tudo. Aleluia. Ambição pelo poder. Nós estamos num período político aí. Aí fora acontece muito isso. Um querendo passar a perna no outro, né? Querendo o poder. Mas aqui na igreja, irmãos, devemos ter esse cuidado. Devemos nos guardar dessas coisas. Porque Deus não se agrada disso. Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. Olha o que diz Paulo. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, e não sejais sábios em vós mesmos. Às vezes nós queremos uma coisa que Deus não quer nos dar. Um dia eu estava escutando o pastor João num culto de terça, e ele falou isso. Às vezes o crente ora por uma coisa, mas Deus não quer lhe dar aquilo. Nós temos que entender isso. Às vezes nós queremos coisas que não é para nós. Às vezes nós queremos uma questão financeira que não é para nós. Às vezes nós queremos uma posição na igreja que Deus não quer nos dar. E nós devemos entender isso. Aceitar a vontade de Deus. Paulo disse, devemos nos acomodar às coisas humildes, às coisas simples. Porque quando Deus quer exaltar alguém, Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ele mesmo faz todas as coisas. Aleluia. Dissensões, disputas, discórdia, divergência de opiniões. Às vezes, o nosso eu se levanta. Fica gigante o eu. Eu tenho razão, eu que sei, tem que ser desse jeito e pronto. E não é fácil nessa hora. Mas o que nós temos que fazer é nos humilhar. Pedir que Deus tenha misericórdia. Porque nós sem Jesus na vida não somos nada. E às vezes o crente está todo inchadão, todo cheio de razão. Culpando todo mundo, só ele está certo. Irmãos, uma coisa que eu aprendi. Quando nós achamos que estamos certos e os outros estão errados, é o contrário. É nós que estamos errados. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa razão humana não nos leva a lugar nenhum. Mas quando nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos o seu domínio, o seu controle sobre a nossa vida, aí nós entendemos as coisas de Deus. Aleluia. E a nossa carne, irmãos, ela luta contra nós. Ela espera uma oportunidade, ela está na espreita. É como um ladrão que vem para assaltar a nossa casa, ele fica observando. Quando tem a oportunidade, ele chega. Assim é a nossa natureza humana. Ela combate contra nós. A nossa natureza humana, ela tem ajuda do mundo e ela tem ajuda do diabo. Eles trabalham unidos. Aleluia. É difícil de dar glória a Deus nesta noite. De dar aleluia. Aleluia. Tiago capítulo 4, verso 6. Tiago capítulo 4, verso 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste àquele que está com a razão, mas Deus dá graça àquele que se humilha. E a Bíblia diz que Deus exalta o humilde.
e abate o soberbo. Quando nós levantamos com o nosso orgulho, com a nossa presunção, nós não estamos lutando, nós estamos lutando contra Deus. É contra Deus. Aí Deus vai lá e coloca uma enfermidade, dá como a gente fala, dá uma beliscada aí um pouquinho mais forte, para o crente se despertar. Heresias, isso aqui é importante, irmãos. Tem pessoas da igreja que não compreendem a revelação da palavra, não entendem. E ficam amontoando na sua mente, no seu coração, pensamentos, conclusões, ideias erradas do ensino bíblico genuíno. E o pior, às vezes querem passar suas ideias para outros. E a internet e as mídias sociais está cheio disso aí. Está cheio disso aí. Heresias, conjunto de ideias ou doutrina, é o ensino falsificado das Escrituras. Nós glorificamos a Deus porque a nossa igreja aqui uruguaiana tem uma visão do ensino da palavra. Pastor Leandro, nosso pastor presidente, os obreiros, os pastores, estão aqui ensinando o verdadeiro evangelho. Se não fosse assim, eu não estaria pregando essa palavra hoje. Essa palavra é um pouco espinhosa, irmãos. Essa palavra, ela é assim, mas ela é de Deus. Invejas. Ressentimento contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Que Deus nos guarde de sentimento carnal. O invejoso é frustrado e precisa de uma libertação. É frustrado e precisa de uma libertação. Depois a Bíblia fala sobre homicídios, que é matar o próximo por perversidade ou por maldade. Depois fala sobre bebedices, é o descontrole das faculdades físicas e mentais por bebida embriagante. E eu vou aumentar aqui um pouquinho mais. Eu acho que na época de Paulo não tinha maconha, não tinha o crack, essas coisas, né? Eles bebiam vinho bastante e se embriagavam. Mas o crente tem que andar sobriamente. Eu já ouvi por aí, irmãos, algum papo que um pouquinho de bebida não faz mal. Provérbios capítulo 20. Vai me ajudando aí, irmã. Vai me ajudando, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 20. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Toda bebida alcoólica, toda droga ilícita, ela tira a pessoa da sua sobriedade. E daí a pessoa já começa a pecar, já começa a pensar coisas erradas, já começa a falar bobagem. Glutonaria. Comer de modo extravagante e desenfreado. Isso aqui é para os comilão, né? Comem, e parece que nunca se satisfazem. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. É uma falta de controle. Agora, resumindo aqui as obras da carne, no final dessa extensa lista das obras da carne, o apóstolo Paulo faz uma declaração severa, que está no texto que o irmão Alberi leu. Capítulo 5, verso 21 de Gálatas. Olha o que o apóstolo Paulo fala. 5. Pode ler, irmão.
Isso. Comete tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Amém, é esse o texto. Paulo se referindo às obras da carne. Eu não estava encontrando, mas é o final do texto. É o 21, é o final. Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que nós entendemos sobre isso, irmãos? Alguém pode ficar preocupado, mas eu comi demais. Será que eu não vou entrar no céu? Jesus está nos ensinando na sua palavra. Se você gosta de beber um vinhozinho, olha aí, acenda um alerta. O que nós não podemos é permanecer no erro. O que nós não podemos é continuar fazendo, ouvir a palavra de Deus e como se nós não ouvisse. É isso que falei no princípio, nós devemos observar, ouvir a palavra de Deus e praticá-la. E praticá-la. Naquele dia, no grande dia, no maravilhoso dia, não haverá desculpas. Porque Deus está falando, Deus está alertando. Você que gosta de olhar um filmezinho que você sabe que é pecado, não olhe. Não perca o seu tempo com essas coisas. Deus é que fala conosco, porque Ele nos ama e porque Ele tem o prazer de nos receber nos seus braços eternos. Aleluia. Então devamos viver uma vida no Espírito e mortificar as obras da carne. Vamos ler Romanos 8, 5 e 6. Paulo diz: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Olha o 6 o que ele diz. Porque a inclinação da carne é morte, e morte espiritual. Tem pessoas que nesta vida fazem e acontecem, vivem em orgias, bebem, se prostituem, fazem tantas coisas, e às vezes vivem 100 anos. Mas aqui Paulo está falando de morte espiritual, que poderá também ser uma morte eterna. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É melhor se voltar para o Espírito, é melhor buscar as coisas de Deus, é melhor estar em comunhão com Deus. Aleluia. Depois ele começa a falar, agora vem a lista boa, né? Eu falei da lista ruim, agora eu vou falar da lista boa. O fruto do Espírito. Em contraste com as obras da carne, temos o modo de viver íntegro, que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. Interessante que Paulo não diz os frutos, ele diz o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o amor, ou a caridade, como está em algumas traduções. Esse modo de vida só será real no cristão, só será verdadeiro em nossa vida à medida que nós, individualmente, permitir que o Espírito Santo dirija e influencie a nossa vida. É por isso que existe muitas vezes na igreja crentes que são carnais. Lá em Corinto os crentes eram carnais. Paulo chegou a dizer para eles, olha, não posso nem falar para vocês como espirituais, porque vocês não vão nem entender a minha mensagem. Vou falar para vocês como carnais, porque falando como carnais vocês entendem. É por isso que em determinados textos na Bíblia, como esse aqui, Paulo fala declaradamente adultério, prostituição, inveja, ciúme, tantas coisas que são produtos da carne, da natureza humana. E existem pessoas em nosso meio que ainda são carnais, não permitiram que o Espírito Santo fizesse uma obra na sua vida. E cada um de nós que estamos aqui, nós sabemos qual é a área da nossa vida que nós devemos deixar Deus trabalhar. Você sabe aonde está a tua fraqueza, você sabe aonde está a tua dificuldade, é nesse ponto que você tem que batalhar, é nesse ponto que você tem que orar e buscar a Deus.
Porque senão, irmão, você vai viver a vida inteira assim. Eu não gostaria de falar isso, irmãos, porque eu também estou nesta mesma caminhada, estou nesse mesmo barco, junto com vocês, mas a verdade é essa: se nós não nos despertarmos, quando chegar lá no fim, nós poderemos não alcançar a nossa vitória. Por que você fala que antigamente os crentes mais antigos eram tão apegados à palavra, eram tão radicais como alguns dizem? Porque eles entendiam a Bíblia ao pé da letra, o temor de Deus estava no coração deles. O que acontece que na igreja dos nossos dias, esse temor está indo embora. As pessoas ouvem a palavra só por conhecimento, mas não guardam no coração, não praticam a Bíblia nas suas vidas. Eu penso que Deus olha do céu para a terra nos dias de hoje e se entristece um pouco com a igreja, irmãos. Aleluia. E eu não vim pregar para a igreja conhecimento, porque conhecimento os irmãos têm. Eu vim trazer para a igreja uma palavra de Deus nesta noite. Este amor, que é o fruto do Espírito, do grego é o ágape, isto é, o interesse e a busca do bem a outra pessoa, sem querer nada em troca. Esse é o fruto do Espírito. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 13, aquele capítulo tão maravilhoso que Paulo fala sobre o amor. Olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Ainda que eu falasse todas as línguas e profetizasse e revelasse os mistérios, se não tivesse amor, isso aí nada adiantaria. O que Deus quer ver no coração da igreja nesses últimos tempos é o amor, é o mesmo amor que os irmãos primitivos tinham. Jesus falou sobre isso. João capítulo 15 e verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus estava falando do fruto do Espírito Santo. No versículo 17, a seguir, eu quero ler aqui, porque me fugiu da minha mente. João capítulo 15. Se algum irmão encontrar aí para mim, e quiser me ajudar. Isso. Glória a Deus. Primeiro ele fala do fruto do Espírito. Depois ele diz: e isto vos mando, que vos ameis um ao outro. O amor ágape é aquele amor que não tem interesse, que quer ajudar o outro, sem querer nada em troca. Jesus é o nosso maior exemplo de amor ágape. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Morreu por nós. Nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Às vezes por pouca coisa, irmãos, nós não queremos amar alguém. Às vezes não queremos cumprimentar alguém, não queremos olhar nos olhos de alguém, não queremos estender a mão para alguém. Porque a nossa posição está mais elevada, porque o irmão é mais humilde, é mais pobre. Aonde está o nosso amor cristão que nós pregamos? Uma coisa eu aprendi e quero dizer à igreja: quanto mais nós amarmos, mais parecido com Cristo nós seremos. Tem gente que pensa que para ser crente espiritual tem que profetizar, pular e pregar muito bem, cantar bem afinado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que para ser crente espiritual tem que dar fruto do Espírito Santo na sua vida. Eu não sou contra quem pula, quem profetiza, porque está na Bíblia quem fala em línguas. Mas crente cheio do Espírito Santo é que vive uma vida diária, dando fruto. Não é só na igreja, irmãos, é lá na família, é lá na escola, no trabalho. Eu conheci pessoas no meu local de trabalho que pregavam bastante, irmão, pastor Leandro, mas viviam pouco.
desqualificando a pregação genuína do Evangelho. Pregavam, falavam do amor de Jesus, mas não viviam o que pregavam. Depois Paulo começa a enumerar uma lista. Eu já vou encerrar porque as horas estão chegando ao fim. Paulo fala de gozo, de alegria, que é a bênção da graça na vida do crente. A salvação é acompanhada de alegria, de gozo no coração. Isaías profetizava sobre Cristo e o seu ministério. No capítulo 9, Isaías diz: olha, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, os que habitavam na região e sombra de morte, resplandeceu a luz. E tu lhe aumentaste a alegria e o gozo no coração, mais do que quando eles fazem as suas colheitas. Com isso eu quero dizer nesta noite que a alegria do crente não está baseada nas coisas exteriores, naquilo que nós temos, ou muito menos naquilo que nós somos. Às vezes nós achamos que somos alguma coisa, nós não somos nada, irmãos. Mas essa alegria, ela vem de Deus para o nosso coração. Nós temos que pisar nessa teologia da prosperidade que está avançando a mente de muito crente, que acha que a nossa alegria, que a nossa bênção é aqui na terra e pronto, final. As pessoas que pensam assim, eles vão ficar aqui. Prosperidade bíblica é bênção. Agora ensinar essas coisas é pecado. O que nós deixamos para o crente humilde? Para o crente que não tem uma casa, que está pagando aluguel, que trabalha sol a sol para botar alimento na mesa. Salmo 46, versículo 4, diz o salmista: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. A minha alegria, a tua alegria não consiste em coisas daqui. E quando nós estamos tristes, angustiados, nós vamos para os pés do Senhor. E Ele fala conosco, que a nossa alma se enche de paz e de alegria. Tiago disse: quem está triste, ore. Quem está alegre, cante louvores. Paulo e Silas estavam lá na prisão em Filipe, preso por causa do Evangelho, mas perto da meia-noite cantavam hinos de louvor. Isso é para provar que a nossa alegria não está nas coisas exteriores. Às vezes a gente vê crente aí triste, abatido, por coisas desta vida. Aleluia. Devemos buscar a Deus esses tempos que vivemos. O reino de Deus, a base desse reino é justiça, é paz e é alegria. Romanos 14, 17, Paulo disse: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Tem gente que se não tem uma mesa farta, não está bem. Se a geladeira não está cheia, não está bem. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e justiça no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Já vamos chegando para o final. Longanimidade, perseverança, paciência, tardio para irar-se, saber esperar, suportar adversidades. Lamentações de Jeremias 3, 26, o profeta diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Não murmurar, não se irar, não ficar inquieto, ficar esperando. Em silêncio, não reclama para ninguém, espera em Deus. Ele
Ele cuida de tudo, nos mínimos detalhes. Ele está no controle da igreja e da nossa vida individualmente. Longanimidade, coisa maravilhosa. Benignidade, não querer magoar o próximo, nem lhe provocar dor. É a bondade de Deus na vida do crente. Aquilo que nós recebemos de Deus, irmãos, nós temos que passar para as pessoas. Se nós não conseguimos, porque alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. A bondade é semelhante à benignidade. É a generosidade de dar a alguém mais do que a pessoa merece. Isso é bondade. É tu dar a alguém, é tu abençoar alguém mais do que ela merece. Qual é o maior exemplo disso? Jesus. Jesus derramou a sua graça sobre nós. Nós não era merecedor, irmãos. Nós não era merecedor. A graça é um favor imerecido. Nós merecia a morte eterna, o inferno. Mas Ele morreu em nosso lugar, deu a sua graça para nos perdoar. Isso é bondade. Deus foi bondoso. Mas às vezes nós somos mesquinhos, somos avarentos. Não, fulano merece só isso. Parece que faz um cálculo, uma conta exata. Não é assim que Deus vê as coisas. Não é assim que Deus vê as coisas. A Bíblia diz no Salmo 103, verso 13. Assim como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus nos dá, irmão Pedro, muito mais do que nós merecemos. Paulo disse para Timóteo, olha, se tu tiver um alimento com que te cobrir, esteja contente, Timóteo. Mas Deus nos deu muito mais do que isso. E tem gente que reclama ainda. Fé, fidelidade. É lealdade constante e inabalável para com Deus e o próximo. Devemos ser fiéis, honestos, verdadeiros. Precisamos, na verdade, irmãos, fazer a diferença nesse mundo. O que nós falamos, devemos cumprir. Nos nossos negócios, fidelidade. Fidelidade para com Deus. Em todas as coisas, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Vou abrir um parênteses agora aqui, falar do din-din, do dinheiro. Do dízimo, da oferta. É uma fidelidade. Deus está vendo tudo. Fruto do Espírito na nossa vida. E não é por força e nem por violência, é pelo Espírito Santo. É uma gratidão, é uma alegria, é um gozo que nós temos de fazermos as coisas para Deus. Mansidão é a força sendo dominada. É a força sendo dominada. Às vezes é confundida com a fraqueza. Pessoa que é mansa, né? Confunde com fraqueza ou com timidez. Não é não. Mansidão. Tranquilo. Esperando o tempo. Essa qualidade nunca e jamais será fraca ou sinal de fraqueza. É de alguém que realmente está esperando em Deus. Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. Mateus 11, 29, ele disse, olha, venham aprender de mim. Não só com as minhas palavras, mas com o meu exemplo. Que eu sou manso, sou humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Moisés foi um homem que andou na terra, um homem manso. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, o mais manso que andou na terra, Moisés. Imaginou Moisés tratando o irmão Joabe, quantos milhões de israelenses?
E ele atendia um, atendia outro, e aquela paciência e aquela mansidão. Temperança, que é o domínio próprio, o controle sobre os nossos próprios desejos e paixões. É quando nós queremos falar uma coisa e o Espírito Santo diz, não está na hora. E vem aquele impulso da natureza, vai e fala, e o Espírito Santo diz, não é para falar agora. E isso também em todas as áreas da nossa vida. É um negócio. Vou trocar meu carro. Faz o cálculo. Não posso pagar a prestação. E a natureza humana vai dizendo, vai, compra. O fulano lá tem um carro novo, tu também tem que comprar o teu. A natureza humana, aliada ao mundo, né? Esse espírito de consumismo e materialismo que tem no mundo, e a natureza humana aqui, ó, te cutucando. Domínio próprio. Domínio próprio. É engraçado até o que eu vou dizer. Uma vez eu fui na casa de um irmão e ele disse para mim, pastor, esse teu carro aí não é um carro de evangelista. Aí eu brinquei com ele e digo, então eu vou ganhar um carro novo. Porque as pessoas têm essa ideia. Às vezes é de brincadeira, mas falou, né? Vocês estão entendendo, irmãos? Um domínio próprio. O domínio próprio faz com que possamos controlar nossa vida em todas as áreas, nas nossas palavras, nos nossos negócios, nos nossos impulsos. Eu quero concluir aqui. Contra essas coisas não há lei. Não existe qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui descrito. Se nós colocarmos em prática e vivermos com os frutos do Espírito, não há lei que possa nos impedir de viver. O crente pode e o crente deve buscar os frutos do Espírito na sua vida. É diferente do batismo, irmãos, que nós recebemos o ato. O fruto do Espírito é trabalhado em nós. É trabalhado em nós, quando nós damos lugar. Quero agradecer a atenção dos irmãos, a oportunidade, e entrego essas palavras em nome de Jesus.